Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Ciência, o programa de divulgação científica da Fundação Astef em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Vamos falar aqui nesse espaço sobre inovação, tecnologia, desenvolvimento, tentando sempre aproximar os temas do universo científico com o público em geral, além de divulgar pesquisas e resultados inovadores em desenvolvimento nas principais instituições de ensino superior aqui do estado do Ceará. Aí eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef, professor titular da Universidade do Ceará, e estamos aqui hoje com a nossa convidada, a professora Lidiane Rodrigues, doutora em odontologia pela Universidade Estadual de Campinas e atual diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC. Seja bem-vinda, Lidiane, é um prazer contar com a sua participação aqui conosco. Obrigada, Barros. Prazer é meu. Queria até iniciar parabenizando a iniciativa, né? Eu acho que a gente, enquanto academia, precisa se aproximar bastante da sociedade em geral. Assim, é bem interessante essa iniciativa, esse tema. E, assim, eu fico bastante feliz de divulgar uma pesquisa que a gente tem, assim, orgulho de fazer e de participar. E aí, falando em pesquisa, né, a gente conversou um pouco, né, você bateu um papo, eu queria que você explicasse, eu achei muito interessante aí a sua pesquisa que relacionou cárie com problemas cardíacos. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aí para a gente. Então, assim, eu estudo há bastante tempo a cárie dentária, né, e a cárie dentária é uma doença, vamos dizer assim, que muito tempo pensou-se que ela era infecto-contagiosa, mas na realidade ela não é. É uma doença comportamental, né, muito relacionada ao consumo de açúcar, e tem uma microbiota, assim, tem alguns micro-organismos que são muito relacionados ao seu aparecimento. A gente não pode dizer que a cárie tem um micro-organismo que seja, vamos dizer assim, causador da cárie dentária, mas tem um que a gente sabe que ele é bem vilãozinho nesse sentido, que é uma bactéria que chama Streptococcus mutans, né? E ele já vem sendo bastante relacionado com doenças ou cardiopatias, né? Por quê? Porque ele tem uma capacidade, assim, bastante peculiar de se aderir à estrutura dentária. Ele também tem a capacidade de, depois que ele se adere à estrutura dentária, ele produz uma massa, assim, polissacarídeo, que a gente chama de polissacarídeo extracelular, que forma a placa bacteriana, né, que ajuda a formar a placa bacteriana, que é aquela massinha que a gente cria nos dentes se não escova. E ele é bem, assim, capacitado também em produzir ácido, e esse ácido que vai desmineralizar o dente, né? Mas a capacidade que recentemente, não é tão recentemente, mas que tem sido bastante associado com problemas cardiovasculares, é que ele consegue produzir algumas proteínas que, além de fazerem eles fixarem nos tecidos dentários mais internos, por exemplo, a dentina, também pode se fixar em tecidos que têm bastante colágeno, por exemplo, os vasos sanguíneos, os vasos cardíacos, certo? Então, quando a gente vai fazer, assim, algum procedimento odontológico, ou até mesmo uma escovação onde a gente tem um certo sangramento ali, a gente pode ter a disseminação dessa bactéria pela corrente sanguínea, e ela tem uma capacidade de driblar o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, e ela pode vir a se alojar nos tecidos cardíacos e aí causar endocardite bacteriana. Então, isso é uma coisa que é estudada, mas que não conseguiu ainda ter uma relação muito, vamos dizer assim, a gente tem indícios pequenos, não são tão fortes assim, né, dessa relação da saúde oral com doenças cardiovasculares. E a gente recentemente recebeu umas cepas de algumas dessa bactéria, que são umas cepas coletadas, assim, e bastante estudadas, e que são mais virulentas, né? Elas são mais capazes de ter esse dano cardíaco. E a gente fez um estudo que é em parceria com o pessoal do NPDM, que eles coletaram de uma população bastante específica a placa dental de pacientes que infartaram com menos de 50 anos.
E a gente estudou essas cepas de mutans, né? Esses sorotipos de mutans, de Streptococcus mutans, nesses pacientes e numa população normal, que nunca teve, né, nenhum problema cardiovascular, e além disso tem todos os indicadores, como glicemia, colesterol, etc., tudo normalzinho. E a gente encontrou uma diferença na prevalência, né? Tinha mais mutans na população que foi infartada antes, e além disso, nessa população de casos de infarto, a gente encontrou essas bactérias, esses sorotipos mais virulentos, o que a gente não encontrou na população normal. Então, isso é uma pesquisa ainda inicial, mas que, estudando mais essa bactéria, estudando mais essa relação, isso pode nos levar a encontrar pessoas que possam ter um risco maior de desenvolver as doenças cardiovasculares pela presença dessa bactéria, especificamente estudando esses sorotipos, a maior virulência. E por que que esses sorotipos estão mais nessas pessoas que tiveram, né, esse histórico aí? Então, ainda são muitas perguntas relacionadas, mas nos ajuda a descobrir o porquê de que a gente está sempre encontrando essa bactéria, por exemplo, em válvulas cardíacas, né, de pessoas que foram operadas por causa de problemas valvares, em placas de ateroma, que também é pesquisa da professora Ana Paula, que trabalha também comigo nessa pesquisa, e a gente tentar fazer um link aí, quem sabe, num futuro, a gente possa ter aí algum biomarcador que a gente possa identificar se algumas pessoas podem ter mais ou desenvolver mais esse tipo de doença do que outras, relacionando sempre Tá. com a saúde oral. O que seria esse biomarcador? Ele seria tipo se a pessoa... Por favor. A própria bactéria, né? Assim, a gente ainda tem muito que evoluir com essas ferramentas de biologia molecular para a identificação de micro-organismos. Você vê como que a gente está sofrendo aí com o próprio coronavírus, que o diagnóstico, né, é bem complicado, assim, de saber se está presente ou não. Mas a gente vai, eu digo a gente enquanto comunidade científica, sempre essas ferramentas vêm sendo mais aprimoradas e vem ficando mais barato esses testes moleculares e ainda mais rápidos, né? Então, esse biomarcador, ele pode te dar ideia tanto de se a pessoa tem mais um risco a desenvolver a doença cardiovascular, ou até ter uma maior severidade de cárie dentário, porque esses sorotipos, eles têm sido também relacionados à maior severidade da cárie, ou seja, tem pessoas que conseguem controlar a doença e ter umas lesões apenas iniciais ali no esmalte. Mas como essa bactéria, ela tem uma maior afinidade por colágeno e a dentina, que é um tecido mais interno do dente, né? Ela tem uma maior quantidade de colágeno, então a gente vai estudar agora se essas bactérias elas estão mais associadas à cárie de dentina também, que já é um segundo passo na lesão de cárie, né? Já é uma severidade maior. E aí a gente pode ver se existe alguma relação. Eu não acredito que tenha uma relação de causa e efeito, entendeu? Eu acho que você não tem pessoas que infartam ou que têm doenças valvares por causa da presença da bactéria. Mas eu acho que esse trabalho é importante para a gente conscientizar que a saúde oral dessas pessoas, ela deve ser mais cuidada ainda do que as demais. Pessoas até que estão em UTIs cardiológicas ou pessoas que já têm doenças cardíacas congênitas, tem que ter um olhar diferenciado. E até a pesquisa desses sorotipos nessas pessoas pode nos ajudar a identificar se aquela pessoa realmente precisa de mais cuidado, se a gente pode ficar mais tranquilo, ou se tem uma relação, assim, porque como é um estudo que a gente fez depois da pessoa infartada, a gente não sabe se a pessoa tem aquele micro-organismo por causa da condição cardíaca ou se aquele micro-organismo tem alguma coisa a ver com a história pregressa da doença, entendeu? Tudo isso a gente ainda tem que evoluir. Isso aí tudo faz parte, né, da curiosidade científica de encontrar algum caminho.
da curiosidade E quais são, científica mesmo. e quais são os próximos passos, né, Os próximos passos é justamente a gente tem agora um projeto para tentar verificar em crianças, né? Crianças normosistêmicas, ou seja, que não tem nenhum problema, e crianças que já têm um determinado cardiopatia, seja ela adquirida ou congênita, e ver se tem diferença, se a gente consegue encontrar esses sorotipos mais raros nessas crianças, quando comparado com a população normal. Até mesmo porque a gente precisa muito conscientizar as mães, né, os cuidadores dessas crianças, porque o problema cardíaco, ele é tão sério que muitas vezes a saúde oral, ela fica negligenciada. E aí a mãe nem consegue imaginar que a saúde oral pode ser um fator desencadeador ou agravante para aquela condição que a criança tem. Então, vem todo um aspecto social, de educação, de conseguir relacionar isso e de encontrar algum tipo de indicador que possa dizer, não, essa criança tem esse micro-organismo, então isso, ela já está exposta a um risco maior, então vocês precisam ter mais cuidado, a criança precisa ter um cuidado maior com a alimentação também, porque a presença dessa bactéria é bastante relacionada ao consumo de açúcar. Então, precisa ter um maior cuidado com a quantidade de açúcar, a quantidade e o número de vezes que a criança é exposta ao açúcar. Assim, a bactéria é bem apaixonadinha por açúcar, e a partir desse gosto peculiar pelo açúcar, consegue produzir alguns substratos que são bem mauzinhos, assim, coisas que podem fazer diferença, inclusive na saúde sistêmica relacionada ao sistema cardiovascular. Então, assim, o próximo passo seria a gente conseguir realmente mostrar essa relação, e relação antes da doença acontecer. Porque essa população que a gente estudou agora, bem como os estudos anteriores, houve a detecção dessa bactéria, mas já no tecido valvar que foi coletado, já na placa de ateroma, depois que a pessoa desenvolveu, né? O ideal é a gente fazer, já teve a doença, né? Já teve o infarto, já teve a doença valvar. O ideal é a gente tentar ver em estudos mais longos se existe alguma relação de causa e efeito mesmo. Ó, a presença dessa bactéria pode levar essas pessoas a ter um maior risco de desenvolver a doença cardiovascular. Aí sim seria um biomarcador. Essas pessoas, essa população específica que a gente estudou, né, esses que infartaram antes dos 50 anos, eles são pessoas que não tinham indicadores de risco claro. Por exemplo, não eram pessoas que já eram diabéticas há muito tempo, ou que tinham obesidade, ou que tinham taxas assim, como a glicemia ou como o colesterol já alterado de tempo. Eram pessoas que infartaram, mas que não tinham não faziam parte de uma população de risco. Então, por isso que é mais interessante, porque a gente não sabe se a maior presença desses sorotipos e dessa bactéria em especial nessa população pode ter agravado ou contribuído para alguma outra alteração que a pessoa tinha e era silenciosa, entendeu? Então, foi um resultado que a gente ficou, assim, surpreso. Entendi. Bom, Lidiane, eu queria te agradecer, né, aqui a disponibilidade de estar participar desse programa aqui com a gente, que é super interessante, a gente está começando, é um desafio a gente divulgar essa questão científica, né? E eu queria, né, realmente te agradecer, a gente quer divulgar o que está sendo produzido na nossa academia, que é cada vez maior, e muitas vezes pouco conhecido, até do próprio meio acadêmico, dentro da própria universidade, como também até na população em geral, né? Então, a ideia é fazer essa troca aí, tá? Então, eu queria te agradecer realmente aí. Muito obrigado. E eu agradeço o convite, a lembrança e parabenizo. Eu acho que a gente precisa muito desse espaço para que a população em geral veja o quanto a comunidade científica, a academia é importante, né? E como faz diferença, porque muitas vezes a gente não consegue conversar com a sociedade de uma forma clara. Eu até peço
desculpas, assim, se eu talvez possa ter usado uma linguagem mais técnica, né? Mas eu acho que esse exercício aqui de estar aqui é importante até para a gente aprender a conversar com as pessoas que vão se beneficiar do que a gente estuda, do que a gente trabalha, tá? Então, eu falo parabéns para você pela iniciativa, tá bom? Tá, obrigado. Um Eu que abraço, hein? agradeço. Tudo de bom. Um Você abraço. também. Tchau.